Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. E hoje damos mais um passo na mobilidade da nossa cidade com a adesão do Rio Ônibus ao Pacto Ninguém Se Cala. A iniciativa está alinhada ao protocolo Não é Não, criado pela Lei nº 14.786 de 2023. Para conversarmos sobre o assunto, temos a honra de receber o nosso presidente, João Gouveia, junto com a doutora Isabela Jordan, promotora de justiça e coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público do Rio de Janeiro. Doutora Isabela, muito obrigado por aceitar o nosso convite, sobretudo por essa parceria. Nosso presidente João Gouveia também, muito obrigado aqui pela sua participação, sempre especial no nosso podcast. Sim, bom dia a todos. Eu queria agradecer ao Paulo, a equipe de comunicação. Estamos recebendo hoje aqui a doutora Isabela Jordan. Prazer enorme recebê-la aqui, doutora. Eu acho que a senhora está à frente desse pacto Ninguém Se Cala. É um projeto super interessante para a gente. Estamos muito engajados nesse projeto e hoje eu acho que é o dia da senhora de explicar melhor a todo o pessoal nosso do que se trata o pacto, como é que esse projeto, como é que nós vamos realmente desenvolver esse projeto. A fala está com a senhora. Muito prazer em ter a senhora aqui. Bom dia, doutor João. Bom dia, Paulo. Prazer é meu. E é um enorme prazer também para o Ministério Público, enquanto instituição, certo? De poder estar aqui, de poder levar o pacto junto a esse serviço tão importante de transporte público, que permite, né, cidadania a tantas pessoas, mobilidade, é onde a gente consegue garantir que as pessoas possam, de fato, participar dos espaços públicos. E é muito simbólico termos a Rio Ônibus à frente desse projeto, trazendo a implementação da Lei Não é Não para esse espaço de transporte público urbano, garantindo, né, a mobilidade urbana e a participação nos espaços públicos de todas as mulheres de uma forma mais segura, mostrando a importância que a empresa dá, que o sindicato dá para essa participação e essa igualdade material das mulheres na sociedade. Muito obrigado. Então, doutora, para a gente começar aqui, o Ministério Público lida diariamente com a ponta final da violência, né? Quando o Ministério Público do Rio de Janeiro se une ao setor de ônibus através desse pacto, qual é o principal recado que a gente está dando para a sociedade e principalmente para as usuárias dos ônibus, né, no dia a dia, que muitas vezes se sentem vulneráveis nesse deslocamento diário? Paulo, eu acredito que o principal recado que a gente passa, enquanto Ministério Público e enquanto sindicato, né, enquanto operador do serviço rodoviário, é que as instituições públicas, as empresas e a sociedade não mais vai tolerar e normalizar o assédio e a violência contra a mulher. A gente passa o recado para essa mulher de que essa é uma violência evitável e que nós estamos todos comprometidos em conjunto para que esse espaço seja um espaço de segurança e dignidade e cidadania para essas mulheres. Eu acho que a principal mensagem é essa de corresponsabilidade social no serviço que é prestado. Nós temos aqui um número, João, só para colocar. Por dia nós transportamos 2 milhões de pessoas. Considerando que o universo seja meio a meio, nós transportamos 1 milhão de mulheres por dia hoje dentro dos nossos ônibus. E uma das nossas metas é garantir que as passageiras encontrem, né, informações claras dentro do espaço físico dos ônibus e nos terminais, para que saibam como agir em caso de assédio. Como que a visibilidade de canais como o Disque Denúncia, o 180, a ouvidoria do Ministério Público mesmo, impactam dando uma coragem para que a vítima possa denunciar, que possa ter um trabalho para inibir esses agressores, saber que as mulheres estão sendo acolhidas? O principal impacto, eu acredito que seja mostrar para a mulher que ela não está sozinha e que ela não precisa se silenciar, né?
E aí a gente tem alguns impactos secundários que são muito importantes. Um é mostrar para essa mulher que nós, enquanto Ministério Público, não vamos tolerar isso e estamos à disposição para a apuração desse crime, porque é um crime, né? É um crime o assédio, é um crime a importunação sexual. Assim, ela tem esse espaço de notificação da gente para que aquela conduta seja punida, reprimida, e isso também vai aumentar a segurança pública, né? Sim. Agora, nós temos um grande efeito inibitório, porque ao ter sinalizado nos espaços de que aquele é um espaço seguro, de que aquela é uma política institucional daquela empresa de transporte, daquele prestador de serviço, de não tolerância, a gente está mostrando também para os usuários, eventuais agressores, de que ali não vai ser tolerada aquela ação. Então, tem um efeito inibitório muito grande. Então, tem um efeito para a mulher potencial vítima, tem um efeito para a mulher em geral de se sentir mais segura e tem um efeito para o potencial agressor. Opa, aqui não dá para eu agir. Aqui as pessoas estão atentas a essa atitude. Eu acho importante, doutora, o que a senhora mencionou, né? Uma questão inibitória. Na verdade, o Rio Ônibus está realmente engajado nessa campanha. Eu acho que o objetivo nosso é realmente transformar e assegurar um ambiente que a gente possa estar reverberando a sociedade civil organizada, que é nível de tolerância zero com uma questão dessa. Quer Perfeito. dizer, eu acho que eu acho que junto com o Ministério Público, Rio Ônibus, eu acho que o recado maior que nós estamos dando à sociedade civil organizada, que realmente é inaceitável uma situação dessa, que nós queremos assegurar dentro dos nossos ônibus, com o treinamento, com a capacitação, com os nossos rodoviários, que realmente essa situação seja realmente banida dos nossos ônibus. É isso que a gente mais quer, né? Perfeito, e isso está intimamente alinhado com o recente Pacto Federal, né, de Prevenção de Combate ao Feminicídio, ou Todos Juntos por Elas, né? Sim. Porque é exatamente essa objetificação da mulher, o desrespeito contínuo, estrutural, que leva ao final a um crime mais grave ainda. Então, assim, a união da Rio Ônibus, dos prestadores de serviço, ao combate à violência contra a mulher, traz essa mensagem de todos juntos por elas. Sim. Então, João, você tocou num ponto que é fundamental. É, não vamos utilizar o ônibus apenas como um ponto de contato ali que vai ter a publicidade, a divulgação de telefones e tudo. Uma coisa que sempre nos perguntam aqui quando tem qualquer evento desse, que infelizmente acontecem com frequência, qual o papel do motorista, do despachante, do fiscal, do rodoviário que está presente ali dentro dessa situação. E a gente vê que esse plano, além da divulgação dos canais de contato, ele foca muito em transformar o rodoviário de um espectador em um agente de acolhimento para essa mulher vítima ali da importunação, da violência. Na prática, o que a gente pode esperar do motorista, do despachante, do fiscal, quando ele presencia uma cena de importunação? E como que o treinamento que é oferecido pelas empresas garante que eles possam agir com segurança jurídica e emocional? Porque muitas vezes o motorista fala, mas eu não posso fazer nada, eu não sou polícia, Claro. Eu não sei o que fazer. Então, como que isso vai ser feito para que a gente possa alcançar? Pergunta aí para os dois. Tá. Na realidade, né, nós somos em 18 mil colaboradores, contando com motoristas e pessoal de garagem, e todo o apoio do setor. Todos eles passarão por uma capacitação para que eles possam estar tendo proatividade nessa questão. Então, toda a parte de procedimental, onde eles devem estar tomando algumas atitudes, até em termos de engajamento, de acolhimento, de orientação, uma questão muito mais orientativa, né? Para que você possa estar acolhendo essa vítima, vamos falar assim, né? Essa vítima dentro dos nossos ônibus, eles passarão por um treinamento. Então, o que a gente espera é aquilo que a gente falou, que nós não queremos mais que eles fiquem só como observadores. E os nossos ônibus não servirão somente como veículos de comunicação. Nós temos que assegurar um novo ambiente
transformar esse ambiente num ambiente muito mais seguro, muito mais inclusivo, tá certo? Onde as mulheres se sintam mais à vontade em estar dentro dos ônibus, sem que elas possam estar sendo vítimas dessa situação. Eu acho que é dever de ofício do Rio Ônibus, juntamente com o Ministério Público, desenvolver essa questão e capacitar e treinar os nossos rodoviários para que eles possam ter essa proatividade no acolhimento junto às mulheres que estão dentro dos nossos ônibus. Paulo, eu enxergo essa capacitação de duas formas. Primeiro, a possibilidade da gente, para dentro das empresas, né, cumprir lá as normas da OIT e não replicar esses estereótipos masculinos com as próprias funcionárias. A gente sabe que o meio rodoviário é um meio muito masculino. Então, assim, é uma questão de conformidade com a lei, né? E de prevenção interna, mas é uma possibilidade imensa, por outro lado, de transformar o rodoviário numa parte integrante da rede de proteção. A partir do momento em que ele sabe para onde encaminhar a mulher, qual a rede de proteção existente, o que a mulher pode ter de auxílio naquele momento de um eventual crime, qual a forma de intervir ou interagir com essa mulher, ele se transforma numa parte integrante da rede de proteção contra esse tipo de violência. Sim, muito bom. Uma coisa que eu pensei aqui agora é que esses 18 mil rodoviários sendo capacitados, eles não estão restritos ao espaço do ônibus, dos terminais ou das Claro. garagens. Na hora que ele é capacitado, todos os rodoviários têm mãe, têm esposa, têm filhas. Então, é uma coisa que eles vão levar também para a casa deles, para a comunidade em que eles vivem, para as associações de que Está fazem dizendo parte. que serão multiplicadores. Serão 18 mil multiplicadores aí multiplicadores, dessa exatamente. campanha. E que essa campanha, na realidade, né, a gente está falando nos ônibus, mas ela transcende essa questão, né? É uma campanha que realmente a gente pretende reverberar no município do Rio e até demonstrar, conforme nós falamos já no início, né, que realmente ratificar o nosso posicionamento não é não, né, em função dessa questão das mulheres. Sim. Uma coisa também que a gente está falando aqui só de mulheres, mas para os homens também que estão ouvindo, o homem que estiver no ônibus que presenciar um ato desses pode utilizar não só no ônibus, Sim. mas olha, você presenciou no seu condomínio, presenciou no seu trabalho alguma atividade desses, podem ser utilizados esses mesmos canais. Claro. Isso é muito importante, porque isso amplia Sim, a divulgação da rede de proteção, dos canais de proteção, de uma forma exponencial. sim. O transporte público, como nós falamos no início, transporta aqui no Rio de Janeiro 2 2 milhões de pessoas por dia. milhões de pessoas por dia, né? Então, assim, não só o rodoviário fica atento e se torna parte integrante, mas os usuários também Sim. podem se informar Sim. e utilizar daqueles canais, né, que nós vamos estar apresentando para intervenção não só com aquela mulher, mas na sua vida diária. Sim, isso é muito importante. Muito importante. Então, mais uma pergunta aqui, que qualquer projeto que a gente faz, né, João, a gente Sim. conversa muito isso aqui no Rio Ônibus, todo projeto nosso tem medidores, Tem indicador. não, os indicadores que a gente tem para ver a efetividade, Performance. a performance do projeto, se necessário ter alguma correção, algum encaminhamento. Então, eu queria perguntar para vocês, esse é um projeto que vem sendo tratado aí com todo cuidado, Claro. com muita dedicação, se está previsto aí um monitoramento mensal, com auditorias, com amostras, com relatórios, como é que Deixa a doutora. nós aqui no Rio Ônibus e o Ministério Público pretendem usar esses dados para aprimorar o protocolo e garantir que o Pacto Ninguém Se Cala seja uma política realmente permanente nas empresas? E já vou um pouco mais além. A gente está começando aqui pelo setor de ônibus. Esse projeto, depois, para quem está nos ouvindo aqui, olha, eu não sou de ônibus, eu sou de outro meio de transporte. Claro. Olha, eu tenho uma rede de supermercados e gostei disso. O pessoal também pode procurar o Ministério Público. Com certeza, Paulo, com certeza. O Pacto Ninguém Se Cala, ele é aplicável para todas as instituições, empresas públicas e privadas, todos os espaços de que haja convivência de pessoas, né? Então,
a rede hoteleira, os grandes supermercados, os locais de entretenimento na cidade, o shopping center, né? A Multiplan é parceira do Parque Ninguém Se Cala, é aderente, por exemplo, uma grande empresa, né? Então, o que que a gente prevê de início? A gente está dando um passo inicial muito importante, mas a Rio Ônibus, extremamente preocupada com a real implementação disso, já está prevendo a avaliação periódica da gente poder acompanhar, né, os pontos de vulnerabilidade, implementar e aprimorar o próprio protocolo de encaminhamento de atendimento, estreitar fluxos de comunicação, seja com o Ministério Público, seja com a rede de enfrentamento do município, do estado, a capacitação, enfim, já existe essa previsão de acompanhamento, atuação dentro dos princípios éticos, né, de Sim, claro. governança. Governança. Muito Eu bom. acho importante, sim, realmente que a gente tenha alguns indicadores, que nós tenhamos, no caso, reuniões periódicas, para a gente aferir a questão do desenvolvimento do projeto, até em termos de gestão, e que a gente possa estar fazendo, como a doutora Isabela mencionou, algumas correções de rota, né? Quer dizer, o fato da gente estar implementando o projeto, a gente precisa ter essas correções, adequações, e para que a gente possa ter o melhor êxito possível na questão desse projeto. Então, acho que cabe sim que a gente tenha esse acompanhamento, né, não só dos indicadores, mas em relação também a alguns players que a gente vai precisar estar desenvolvendo esse mesmo monitoramento, esse mesmo cumprimento de metas e indicadores que a gente sempre faz aqui no Rio Ônibus. Ok. Então, para a gente já caminhando para o final, meio que fazendo um resumo de tudo que a gente falou, vou fazer uma pergunta para cada um. Primeiro para a doutora Isabela. O Pacto Ninguém Se Cala parte da ideia de que todos os espaços da cidade podem e devem atuar na prevenção da violência contra a mulher. Qual é a importância de levar essa política pública para dentro do transporte coletivo? Gente, de uma certa forma já falamos disso, né, que movimenta milhões de pessoas todos os dias. Qual é a sua expectativa em relação a essa parceria? Paulo, essa é uma pergunta muito importante, porque mostra o impacto social que o transporte seguro tem como aptidão promover, né? Você promovendo um espaço, um serviço de transporte coletivo, seguro, e em que a mulher possa transitar sem medo, você está permitindo maior acesso ao trabalho, maior acesso ao lazer, maior acesso à cultura, educação, né? Porque existem mulheres, não vou estudar à noite, porque à noite é Exatamente. perigoso, eu não tenho como ir, né? Não tenho como retornar para casa. Então, assim, é permitir cidadania, é permitir uma participação pública das mulheres, garantir igualdade material na sociedade. Então, é um impacto social tremendo, né? Em termos de serviço, em termos de cidadania e sociedade mesmo. Sim, muito bom. Eu vejo o seguinte, nessa questão, é um problema latente que a gente tem vivenciado, infelizmente, dia a dia dentro dos nossos ônibus, mas é uma questão que nós precisamos tratar. Então, quando a doutora Isabela nos procurou em relação a essa questão da campanha, nada mais justo, e como eu disse, né, um dever de ofício do Rio Ônibus, porque a gente possa estar engajado nessa situação para a gente tratar esse problema. O problema é que a sociedade clama por uma solução e clama por a gente minimizar o ambiente dentro dos nossos ônibus, que ele se torne mais seguro e mais atrativo para as mulheres. Conforme a doutora Isabela mencionou, há mulheres que querem estudar, fazer algum lazer, alguma coisa à noite, se preocupam com a questão da segurança. Então, eu acho que nós temos que fazer o possível para assegurar as mulheres que possam estar usando os nossos ônibus com mais segurança, com mais inclusão, com um ambiente muito mais amigável, né? Um ambiente muito mais amigável, que elas possam ter realmente essa segurança do ir e vir dentro dos nossos ônibus. Bom, eu vou falar agora como operador de ônibus aqui há muito tempo, acompanhar a história dos últimos 45 anos aqui das empresas de ônibus
Rio de Janeiro. E essa iniciativa, parabéns aqui a você, João, pela sua gestão, que olha para fora da caixinha, não está preocupado só com com o ônibus circular pela cidade, com as empresas realizarem o trabalho principal delas, né, que é transportar pessoas, mas ver qual o impacto social que isso tem, qual o impacto disso na vida das pessoas e buscar essas parcerias. Então, parabéns também, doutora Isabela, por isso, é, conversar com o Rio Ônibus, por enxergar essa possibilidade de uma parceria. Acho que é um grande passo que nós damos na busca por uma sociedade melhor. O Ministério Público, a sociedade civil organizada, a nossa entidade e outras aí que estão vindo também, que devem participar, se engajar nessa causa. Eu acho isso muito bom, a gente conseguir trabalhar em conjunto, buscando esse tipo de benefício para a sociedade. É muito grande para o Ministério Público ver o engajamento da Rio Ônibus. Eu parabenizo o doutor João por esse olhar sensível e disposto a fazer, Sim. Porque muitas vezes a pessoa tem a sensibilidade, mas não tem a disposição da ação. Sim. E a Rio Ônibus está assim, entregue a esse projeto, engajada, e isso é uma alegria muito grande. E mostra, como você falou, né, a evolução histórica do que é a prestação de serviço do transporte coletivo Exatamente. no nosso Rio de Janeiro. Sim. Sim, eu queria agradecer muito a doutora Isabela. É uma satisfação enorme o Rio Ônibus estar participando desse projeto tão importante, né? E dizer também que o Rio Ônibus se coloca à inteira disposição do Ministério Público, através da doutora Isabela, para que a gente possa estar enfrentando esses problemas que a gente vem tendo nos nossos ônibus e transformar esse ambiente, conforme eu falei, num ambiente muito mais seguro, muito mais amigável, né? Eu acho que, como disse também algumas vezes aqui, é dever de ofício nosso, doutora, né? Eu acho que nós, como prestador de serviço, não podemos olhar só a operação do ônibus. Nós temos que transcender essa questão da operação para ter uma conexão com a sociedade civil organizada e ter um posicionamento muito mais firme em relação a alguns temas que realmente agridem a sociedade. Então, eu acho que o Rio Ônibus está muito bem posicionado nessa questão, até porque os nossos valores, a nossa missão e nossos valores aqui, realmente indicam e direcionam para que realmente a gente tome algumas atitudes em relação a essas questões. Então, assim, estamos de mão dadas com a senhora, junto com o Ministério Público, para a gente reverberar à sociedade civil organizada o nosso posicionamento, tá bom? Conte conosco. Olha, gente, fico muito feliz com o nosso podcast aqui, a gente poder divulgar aí para a população como um todo aqui em primeira mão, aqui para o nosso setor, essa parceria que certamente, com a ação do Ministério Público e com a participação do João aí em outros conselhos, em outras entidades que ele nos representa, certamente esse é um projeto que vai ganhar mais frente de trabalho, aí, mais adesões e estamos de parabéns. Muito obrigado, doutora Isabela, por sua participação. Obrigado ao nosso presidente João Gouveia pelo trabalho, pelo apoio aí. E com isso, gente, encerramos mais um podcast do Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir em todas as plataformas de streaming. Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse bate-papo sobre mobilidade urbana, tudo que se relaciona com ela. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.